Tá ligado, tão cansado. E a Gel vai jogar? A gente vai só o maridão dela jogando. Vai, amor! Iniciamos. Vou sair daqui que essa bola vem na minha cara aqui, não tá. E ele disputa a bola. E o Jonathan pega a bola. E chuta pro Ismael. E chuta pro Moi. E o Moi tenta. E ele chuta pra grande área. E o Cauã tenta pegar e pegou. E é lateral pro time amarelo. E o Daniel salva. E o Ismael pega. E o time azul. E o Jonathan empurra. E é lateral pro time azul. E lesionaram o Daniel ali, ó. E ele joga pra grande área. Ei, não pode ver assim não. E o menino pega. E o Ismael se endoida aí. Vai, Ismael. Tu grava que nem tu tava no passado. Tá, eu vou tentar. E eu não sei o nome. E o Moi disputa mais o Daniel. E chuta pro Danilo. E o Cauã pega aí o Daniel. E o Cauã de novo. E é lateral pra alguém que eu não sei. E a bola vai pra fora, porque agora é lateral do amarelo. É pro amarelo, é? É lateral pro amarelo. Ali jogo, minha tropa. E o Cauã bate o lateral. E o Moi chuta. E o Jonathan vai nos peitos do menino. E o Jonathan vai. E o Cauã pega a bola. E o David pega. E o Ismael chuta. E é lateral pro time azul. E o menino pega. Eu não como é o nome dele. E ele chuta pro David. E o Ismael entra no meio. E o Daniel tenta e vai pra trás. Escorrega e o Daniel de novo. O Moi tenta apertar o Daniel, mas ele não consegue. E ele chuta pro menino. E tá saindo no Cauã. É falta pro time azul. Falta pro time azul. É falta pro time azul. Ei, esse juiz tem que ficar perto, ele fica longe. E aí ele cobra a falta e vai errado. E aí o menino de azul vai. E o Moi pega. E fora. Perdeu a chance, o Moi. Vão lá, ó, caçar a bola lá, ó, no meio da rua lá, ó. Saiu a bola e tu não apitou, cara. Esse juiz tá dormindo, esse juiz. Isleane. Tá gravando. E agora é tiro de meta e ele joga pro Danilo. E o Danilo vem e joga pro Ismael. Eita! E é fora, e é tiro de meta pro time amarelo. E o Charles arremessa e vai no menino. E vai Daniel! E o Daniel consegue! Mas o menino pega e o David consegue de novo! Vai fora! Tiro de meta para o time amarelo. Tiro de meta. E o cachorro do nada tá invadindo ali. Foi o primeiro tempo, minha irmã. E o Charles arremessa e vai pro Cauã. E o menino tenta e ele consegue. E ele chuta, mas não dá. E o Jonathan vai. E pra ninguém. Fica com ela o Anderson. E o menino consegue. E o outro também. Ei! E fora. É bola de quem que eu não sei? É isso. E é lateral pro time amarelo. Valentina, sai do meio, Valentina. Não desce, é isso, não desce. E o Ismael arremessa o tiro de lateral. E ele caça o Moi. E o Moi consegue. E não consegue. Aí o Cauã pega e ele disputa. E vai, o Ismael tá lá. E o Ismael tenta chutar. E o menino de azul tira. Vai ficar sem canela o jogador hoje. E é tiro de meta pro time azul. Ou amarelo. Derrubaram o jogador.
Ai, foi mal, desculpa, é que tem muito mosquito. E derrubaram o goleiro do time azul. Invadiram o gol do time azul e estão arrumando confusão. E ele arremessa e chuta e o Cauã pega e ele empurra. E o Ismael de novo, e o Cauã de novo e dá uma sainha no David. E o Ismael e o menino tenta disputar e o David consegue! Lateral pro time azul. O que foi? Tem menino chorando por aqui. Lateral pro time azul. Eu tô falando direito, Igor. Estamos aguardando. Quebra menos, viu, meu filho? Quebra menos, viu? É isso aí mesmo. É pro time azul, arremesso lateral. E disseram que é lateral pro time amarelo. Para o tempo. Hidratação, quem foi? Quem é? Ismael. Ismael tá sem ar, Cadê o reserva, gente? Aqui, ó. Eu tô aqui. Ele? É de homem o jogo. E um atleta. Aqui, joga. Oxi, pode. Oxi. Não, é homem, é de homem, uai. Não, é homem. De mulher não é. Mas tá, vai. Mas eu tô, porque você tá achando pra tudo. Azul não pode não. Vambora, né? Se fosse azul não podia, mas aí amarelo pode tudo. E assim fica o jogo. O Ismael sai porque está cansado. E o Moi e o Anderson defende. Primeiro eliminado. O Léo tá dormindo lá, capotado lá. Sobe pra cá e... Ele tá igual o Neymar. Tá chorando, tu não vai vir mais pra lugar nenhum. Chatonilda. Vamos Por que não botaram o Vini Júnior no campo? É o Luiz. E é escanteio pro time amarelo. E o Moi chuta e fora. E é tiro de meta pro time azul. A do meio, mesmo. E o Anderson chuta e vai pro David. O David consegue, mas o Moi pega. E o menino consegue ir fora. Chute mais baixo, meu filho. Foi bom, mas chuta mais baixo. E é tiro de meta pro time amarelo. Tá 0-0, né? E ele joga pro Cauã. E toca pro... Se quiser ir pra lá, ó. Bora. Ué, doido, tá precisando. Vai embora. Larga fogo. E mudamos aqui o ângulo da câmera. E ele chuta pro David. E o David tenta e o menino... E o Moi consegue. E o menino consegue. E o Cauã passa por um. Tenta por outro. E o Danilo chuta pro gol. E lateral pro time azul. É lateral. E é escanteio pro time azul. E ele pega e chuta e o Cauã consegue. E ele chuta. O Jonathan chuta e é tiro de lateral pro azul. E o David consegue. E o David chuta pro Daniel e chuta, o menino entrou no meio e é isso aí. E é escanteio, não, tiro de lateral pro time azul e o Daniel tenta e o menino fica e o Moi pega.
E o Moi tá na bola, o Moi. E chutou pro Daniel, errou o passe. E o Daniel levanta. E ele chuta e fora. Meu Deus, perdeu a chance o Daniel. E é tiro de meta pro time amarelo. O Vini Júnior. Não sei quem tá com o cronômetro, é o juiz lá. Botaram o Vini Bucho no jogo. Não botaram o Vini Bucho e ele está ali se lamentando. Rapaz, já deu 10 minutos. Não, ela com cronômetro. Já deu 10 minutos, não. É o Fabinho que tá com o cronômetro, não ajuda não. Já deu não, Fabinho. E ele atira. E ele chuta. E o time azul tenta. Vai, o azul tenta e ele dá uma bicicleta e cai o Moi. E é bola do time azul. E ele joga pro Danilo. E o Danilo arremessa lá dentro da área. E o menino pega. E não saiu. E o David consegue. E fora. Acabou? Roda o lado. Mudou o lado agora. É porque ele não roubou até agora. Entrar aqui no meio aqui. A gente é narradora. Estão conversando aqui o time azul. Vai sair do carro. E dois na frente. Tá tremendo a Estou... câmera não, né? Pior que tá, ó. Entendeu? Ó, o grande juiz aqui, ó. E agora é o segundo tempo. Legal, só toca a bola mais. E a saída de bola é pro time azul. E o David já começa. E o Moi defende. E ele... E fora. Lateral pro time amarelo. Ô, gente. Chuta. E o Danilo chuta. E é fora. Tiro de meta pro time azul. Eles treinaram esse ano, não tem nenhum que desarrega ainda com 10 minutos. E ele joga pro Moi, mas não consegue. E é mão do David. Olha o Hendrick no aquecimento aí, ó. O Vini Bucho tá aquecendo. E é falta pro time azul. Falta pro time azul. E o Jonathan tira e é lateral pro time azul. É lateral, meu filho, é com as mãos. E ele joga pro Danilo e o Danilo já chuta fora. Olha aí, ó, o Vini Bucho e o Vini Júnior aquecendo. O filhote tá ali, né? E o Daniel pega. Bola, você não faz nada só não, amor. E ele chuta pro David. E o David... É vôlei! E é mão do time amarelo. E o Daniel chuta errado. E é tiro de meta do time azul. Amarelo. E o Moi chuta. E chuta pro David. E o David vai. E tenta passar de um, mas não consegue. E eles disputam a bola. E o azul consegue. E o David tenta. E o Jonathan... E eles tentam, a mulher tenta e dá lateral pro time azul.
E ele bate o lateral. E o Cauã consegue. E o Danilo dá uma bicicleta. E o Jonathan dá uma cabeceada. E fica de sobra pro Daniel. E o Daniel chuta e fora. Pegou na mão de alguém que eu vi. Bota o Vini Bucho, juiz! Oxe, mas o que é que o juiz tem a ver? Tem que colocar o técnico. Quer não, Luiz? E o Vini Bucho tá aqui na ativa. E é lateral pro time azul. E o Daniel bate pro menino. E o Moi chuta e fica com ele o menino de amarelo. E é lateral pro time azul. E bate o lateral e o Daniel vem. E o Daniel chuta pra dentro da grande área e fora. Tiro de meta pro time amarelo. E ele bate o tiro de meta. E o Cauã tenta e fica pra ele. Gol do time azul. Cadê os pompom, cara? Segura, segura, segura! E eles discutem no meio da grande área. Já foi eliminado. E o Jonathan foi pro gol. E o Chelsea conseguiu. Foi, ele só trocou. Saiu do gol. E aí o menino chuta. E o Charles tenta. Ai, desperdício! Essa grande chance. E o menino de short verde. Ei, cabeça! Cabeça, é o cabeça. E o Moi tenta, mas não consegue. E a sobra de bola fica com o time amarelo. E ele se banana e é lateral pro time azul. E ele chuta. Isso, cabeça. E ele dá uma cabeceada. E se bate. E cai todo mundo e não é falta não. E não é falta. E o juiz manda seguir. É Judean, da bola. E o cabeça na bola novamente. E quase. Desperdeu na cara. E ele tenta recuperar o lateral. E é tiro de meta. E o Jonathan já avança. E o cabeça fica com a bola. Mas o Chelsea impede ele. E o Moi tenta e o Chelsea atrapalha. E é lateral pro time amarelo. E nada do Vini Bucho entrar no jogo. E... Acabou! Ah, não. É tiro de lateral pro time azul. E o Danilo já bate. E o Daniel tenta jogar pra grande área. Aê, goleiro doido. Mas o goleiro espalma. E o Chelsea cai sozinho. E o Moi tenta. Foi derrubado, o juiz não dá nada. E o pequenininho tenta. E o cabeça fica com a bola. E o Jonathan chuta é lateral pro time azul. Eu gostei assim, ó, de emoção. Fez um gol, segura o jogo. Segura o jogo, Cabo Verde. E o Vini Bucho nunca entra no jogo. E o Danilo arremessa o tiro de lateral. E ele tenta. E desperdiça a chance. O cabeça novamente.
Ei, vô, vem pra cá. Sai do meio, Vini Bucho. Vini Bucho. E ele arremessa o tiro de meta do time amarelo. E ele arremessa e tenta jogar pro Moi, mas o Moi ele devolve a bola pro time azul. E o menino chuta, mas a mulher chuta de novo.